estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Olá a todos, desde já agradeço o convite para a exposição desse dia. Espero que as palavras que sejam dirigidas hoje sejam todas muito úteis a todos nós que participamos desse encontro conjuntamente. E se me permitem, antes de iniciar os comentários reservados para hoje,
eu gostaria de fazer uma prece e abrir os nossos trabalhos pedindo o auxílio dos bons amigos do plano espiritual. Aqueles que assim desejarem podem permanecer de olhos fechados, aumentando então a sua concentração, desfocando temporariamente das preocupações que possam estar vindo nesse momento, e concentremos todo o nosso esforço em orar a Deus, o Pai da vida, orar a Ele, que é toda bondade, que é toda justiça, que por amor nos criou, que nos permite crescer, nos permite evoluir, nos melhorando a pouco e pouco, a fim de buscarmos estados cada vez melhores rumo à perfeição. Agradeçamos a assistência dos bons amigos espirituais, que nunca nos falham, estão sempre ao nosso lado, reforçando em nós o desejo do bem, a perseverança, insistindo em nos auxiliar e nos intuir sempre. Roguemos sua proteção para esses minutos que passaremos juntos, a fim de que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Eu, como disse antes, agradeço imensamente a oportunidade de poder colaborar com alguns comentários acerca do Evangelho de Jesus e também dos princípios da doutrina dos Espíritos. Reservei para hoje algumas observações a respeito de um item que está no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a parte intitulada das leis morais. E é o último capítulo, que é o chamado capítulo da perfeição moral. Então, apenas para termos uma ideia de sequência do livro, essa parte terceira é a que contém dentro dela as leis morais conforme Kardec didaticamente conseguiu captar o pensamento dos espíritos superiores e assim foi distribuindo os assuntos naquilo que ele entendeu que eram leis que alcançavam a todos os seres e a toda a criação divina, muito particularmente a nós, os espíritos, né, os habitantes inteligentes do universo. E no final dessa terceira parte das leis morais, Kardec reserva um último capítulo que ele intitula da perfeição moral. Então, ele já tinha a ideia muito firme, muito já constituída de que todos os espíritos rumam para a perfeição. E havia acabado de investigar numa sequência longa de perguntas a respeito das condições para a chegada a essa tal perfeição. Os espíritos são unânimes em indicar ao longo de toda a codificação espírita que a perfeição dos espíritos a que ele se refere não é a mesma perfeição de Deus, nem poderia ser. A nossa condição espiritual é a de criaturas, nós somos criados. A condição de Deus é a condição do Criador. Então eles separam bem, desde da primeira parte do Livro dos Espíritos, de que a condição de Deus ela é a parte, né? A perfeição absoluta em todos os termos, e que a nossa é uma perfeição relativa. Então, quando Kardec entra nesse capítulo 12º da terceira parte, ele está interessado nas perguntas a respeito da perfeição moral. O que nós devemos fazer para atingir a tal perfeição moral? Então, no final desse capítulo 12º, há duas perguntas, uma só que é desdobrada em duas, né, são duas perguntas em sequência, que nos interessam particularmente nesse dia de hoje. Porque, inicialmente, Kardec pergunta o seguinte: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Vejamos que o codificador era sempre muito objetivo e muito direto
nas perguntas que ele elaborava. Essa pergunta ela é bastante interessante, porque Kardec está interessado, está preocupado em saber o meio prático mais eficaz. Quer dizer, dentro de tudo aquilo que se poderia apontar como meios para se chegar, para se melhorar nessa vida, né? Qual é o meio mais eficaz de todos eles? E veja que ele desdobra em duas partes a pergunta, né? Ele tem interesse em entender como se melhorar e como resistir à atração do mal. A pergunta por si só já nos remete a muitos pensamentos, a muitas considerações. Porque, vejamos, Kardec está interessado no que fazer para se melhorar nessa vida. Diferente do que se poderia imaginar, do que às vezes se entende equivocadamente, de que o Espiritismo e os seus princípios postergam os nossos compromissos adiante, né? Eu já escutei isso, curiosamente, de mais de uma pessoa, nos dizendo assim, mas vocês espíritas acreditam na reencarnação, ou dão crédito a essa ideia de reencarnação, então está tudo ótimo, porque, né, joga tudo para frente. A gente sabe que não é bem assim, né? As leis divinas, elas são todas muito equânimes, muito equilibradas, e uma lei não derroga a outra. Então a lei da reencarnação, o princípio da reencarnação, ele nos faz compreender que nós já vivemos muitas vezes, vamos viver outras tantas vezes, mas conjuntamente a esse princípio há também o princípio de causa e de efeito, né? E de livre-arbítrio, que atribui a nós a responsabilidade pelos nossos atos. Então Kardec não está preocupado o que ele deve fazer na próxima vida, mas nessa vida agora. O que deve ser feito para se melhorar nessa vida e para resistir à atração do mal. Então, pensando um pouquinho nessa questão, eu lembrei de uma canção chamada Amor a Si, que é do Grupo Bem, que é um grupo bastante conhecido aí nos círculos de arte espírita pelo Brasil, e eles têm essa canção chamada Amor a Si, que eu peço licença para cantar para vocês. Desde já peço paciências e desculpas antecipadas. Não sou cantor, sou meramente um admirador da música, e em particular da música espírita. Então vou tentar cantar essa música aqui para vocês. Vamos lá. Ela é assim. Olha ao redor, pense no que há para se ajudar, melhorar. Não se esqueça, preste atenção em você, se conheça, viva essa emoção. Não se esqueça, se ame, se ajude, se ampare, sem esquecer do irmão, que a vida é bem maior. Construa a sua evolução, se ame, se ajude, se ampare, sem esquecer do irmão, que a vida é bem maior. Construa a sua evolução, se ame, se ajude, se cuide. Muito bem, então a música do Grupo Bem, ela já vai nos dando algum direcionamento a respeito daquilo que é a resposta dos espíritos superiores à questão elaborada por Kardec. Porque os espíritos vão dizer o seguinte, né? Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então os espíritos vão dizer de uma maneira muito sintética, muito resumida, que o meio prático é conhecer-se a si mesmo.
e vão relembrar Kardec que esta máxima, este adágio é conhecido desde a antiguidade. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, uma resposta direta, uma resposta, como eu disse antes, sintética, muito objetiva, que dizem os historiadores que essa frase ficava anotada na entrada do templo de Delfos, na Grécia. E dizem também, contam as tradições, que ao chegar ao templo de Delfos, muitos dos visitantes lá que iam à procura do oráculo com as suas dúvidas, as suas inquietações, retornavam da entrada, porque haviam encontrado então a resposta para as suas dúvidas, conhecer-se a si mesmo. Mas Kardec então desdobra a pergunta 919 em uma segunda, que ele enumera como a 919A, seria a segunda parte da mesma questão. Então, como se ele dialogasse com a espiritualidade superior, recebendo a resposta relativa ao conhecimento de si, ele devolve com um segundo questionamento, estendendo ali o diálogo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então Kardec vai indicando que aquela frase, ela, embora fosse conhecida, ela ainda não havia sido interiorizada adequadamente. E que ele precisava então de um meio prático, porque ele insiste na direção da primeira pergunta: me deem uma forma prática de me melhorar nesta vida, já que o meio é conhecer-se, como eu faço para me conhecer? Qual é o meio de consegui-lo? Então, essa resposta ela tem uma curiosidade. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, a primeira obra, ele é intitulado exatamente como Livro dos Espíritos, porque Kardec transfere para a espiritualidade superior o crédito pela obra em si. E nós sabemos que lá na introdução, no Prolegômenos, melhor dizendo, de O Livro dos Espíritos, que é a apresentação do livro, aquela folha de apresentação, assinam aquela página muitos espíritos superiores que formam, juntamente com um grupo bastante numeroso, essa comunidade de espíritos que deu o suporte para a vinda do Consolador prometido. Então, a imensa maioria das perguntas do Livro dos Espíritos não é assinada. Mas essa, curiosamente, essa e mais algumas poucas. E essa ela é assinada por Santo Agostinho, que havia sido bispo da Igreja Católica, é um dos pais, da teologia católica. E na resposta que é dada por Santo Agostinho, há uma frase que chama bastante a atenção. A resposta em si ela é longa, ela ocupa vários parágrafos, mas há uma sentença dada por Santo Agostinho que nos chama a atenção, que é quando ele diz o seguinte: o conhecimento de si é a chave do progresso. Ou seja, o princípio do progresso, conforme os espíritos superiores nos indicam na obra espírita, a qual todos nós estamos submetidos, este princípio ele vai ser alcançado, ele vai ser posto em prática, em execução, em andamento, na medida em que a gente vai se conhecendo. É isso que Santo Agostinho afirma. E Santo Agostinho, nessa resposta, então, indicando que o conhecimento de si é a chave do progresso, ele vai reencontrar o que nós poderíamos dizer também que é um dos princípios centrais da mensagem cristã. Porque o tempo todo, Jesus, na sua fala, nos seus discursos, no trato com o outro, no acolhimento que ele dava àqueles que sofriam, àqueles que precisavam, ele vai indicando que o trabalho de melhoria, o trabalho de aperfeiçoamento, ele é individual, ele é íntimo e ele é único.
o nosso caminho espiritual para chegar ao objetivo comum, que seria aquela perfeição relativa a que nos referimos, ele é único. E ele não pode ser dividido com outras pessoas. Somente eu posso cuidar da minha evolução. Muito embora nós tenhamos auxílio, muito embora nós tenhamos aqueles que adiante de nós nos indicam o caminho, nos mostram, nós aprendemos pelo exemplo, ensinamos também, mas somente eu posso realizar o meu caminho espiritual rumo à perfeição. Esses dias eu ouvia uma palestra de Valdo Franco, e ele dividia a etapa de perguntas com uma convidada, e uma pergunta que chegou tinha relação exatamente com essa questão, porque a pergunta era sobre uma situação difícil que a pessoa vivencia referente à convivência com parentes difíceis, né, das dificuldades que são inerentes à nossa existência humana. E então perguntava o que fazer para que aquela pessoa que convive comigo seja diferente, para que ela se modifique, para que ela tenha uma outra perspectiva da vida. E a resposta que a convidada deu foi muito assertiva e muito interessante, nos relembrando o seguinte, que embora de forma empática ela entendia a dificuldade da convivência às vezes com os parentes, mais difíceis, mas o aprendizado que nós auferimos do Espiritismo é de que a melhoria ela não é esperada no outro, ela é esperada em mim. Somente eu é que posso me melhorar. E o outro, então, na medida do possível, na medida do seu desejo, da sua vontade de melhoria, ou na medida em que ela se sensibilize com a minha modificação, ela poderá se modificar, ou não, caberá a ela também exercitar o seu trabalho de melhoria. Então, a esse respeito tem uma outra música do Grupo Bem, referente especificamente então a essa questão do conhecimento de si mesmo, chamada Reforma Íntima. É uma linda canção que fala sobre o progresso e sobre o meu caminho rumo à perfeição. As versões estão um pouco diferentes das originais, tá, pessoal? Mas é para conseguir acomodar a minha voz, que não é tão boa assim, e também para conseguir cantar aqui, tocando ao vivo para vocês, tá? Essa chama-se Reforma Íntima, e é uma canção também bastante conhecida do Grupo Bem. Agora sim. Basta sorrir, basta cantar e exteriorizar nossa grandeza, tornando pedra pão em sua perdão, deixando leve o fardo do coração, com humildade e caridade construir, consolidar a verdade. O grande irmão sem distinção se faz espelho para nossa perfeição. Então vem, mude sua história, vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita, tudo é luz na seara bendita.
Então o grupo muito bem em sintonia ali com a resposta de Santo Agostinho, que nos indica que a chave do progresso é o conhecimento, vai nos brindando aí com os versos dessa linda canção. A semente do progresso está aí, bem na palma da sua mão. Então Santo Agostinho, ele discorre longamente na resposta, faz questão de assiná-la, né, no final, e ele vai então nos dar algumas indicações e vai dizer que o caminho para conhecer-se é fazer o que ele fez na sua última encarnação. Então ele vai indicar que a receita que ele usou foi a de interrogar a sua consciência diariamente. Ele vai dizer que todos os dias, antes de dormir, ele passava em revista, ele revisava todos os atos do seu dia. E revisava procurando ali, nessa retrospectiva diária, as falhas que ele pudesse haver cometido contra si mesmo, quando ele agia, né, de maneira a prejudicar-se a si mesmo, ou quando ele agia em detrimento de outra pessoa, ou contra Deus. Então vejamos que ele coloca essas três perspectivas diferentes, né? Interrogar a consciência diariamente, buscando as falhas, buscando as minhas quedas, buscando as minhas imperfeições com relação a mim mesmo, a minha individualidade, com relação à minha ação com outras pessoas, ou em relação ali a Deus. Interrogar a consciência diariamente. Então o Santo Agostinho vai dando ali a dica de que ele realizava uma espécie de autoanálise diária. É a autoinvestigação. Então vê que ele vai centrando a questão em si e não nos outros. Eu devo buscar. A dificuldade a dificuldade que pode surgir nesse processo é que às vezes a gente tem uma certa limitação para perceber-se, para descobrir-se e para reconhecer as nossas imperfeições. Então ele vai dizer que quando essa dificuldade de identificação desses problemas aparecer, nós devemos pedir ajuda e esclarecimento a Deus e aos espíritos protetores através da prece. E eles vão, pela intuição ou no atendimento durante o sono, eles vão nos indicando os caminhos a serem tomados para que a gente vá despertando lentamente nesse processo de autoconhecimento. Então essa é uma segunda indicação que Santo Agostinho dá na mesma resposta: interrogar a consciência diariamente. Se houver dificuldades, pedir ajuda e esclarecimento a Deus e aos espíritos protetores pela prece. Mas ele nos dá também uma indicação bastante interessante, porque ele vai dizer que ainda assim pode haver alguma dificuldade e que nesses casos a gente pode trocar de papel com o outro e aí verificar se os nossos atos seriam aprovados. Esse exercício da troca de papel é aquele exercício empático, de nos colocarmos no lugar do outro. Ora, e se fosse comigo? Se alguém agisse comigo como eu agi com aquela pessoa, o que eu acharia? O que é que eu faria? Como eu classificaria aquela atitude? Vejamos que nessa situação o indivíduo já está numa certa dúvida, né? Será que eu agi bem? Será que eu não agi bem? Será que isso foi adequado? Será que não foi adequado? E aí Santo Agostinho faz essa sugestão: olha, troca de papel com o outro. Pensa que se fosse com você, como você reagiria. A gente tem essa dificuldade que é muito própria nossa, da nossa condição evolutiva, que é a de observar e de reconhecer as nossas imperfeições. O próprio Jesus já indicava que a gente vê com muita facilidade um pequeno argueiro no olho do outro, uma ferpa de madeira, a gente vê com muita precisão, com muita acurácia lá no olho
do outro, mas às vezes a gente tem uma grande trave no nosso olho e não consegue enxergar, ou faz de conta que não está enxergando. Então essa condição empática de troca de papel, ela pode nos facilitar. Ora, se fosse com o outro, né? Eu agi assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Isso foi adequado ou não foi? Como é que eu me sentiria se fosse comigo, se eu estivesse do outro lado da situação? Então, a terceira indicação que ele nos dá. E aí, na última indicação da resposta de Santo Agostinho, ele vai dizer que a gente pode também fazer uso do que se diz a nosso respeito, tanto os amigos como os inimigos. Observar o que dizem tanto os amigos como os inimigos. E aí há uma explicação bastante plausível, né? Um entendimento bastante plausível. Os amigos, aqueles que nos amam e que dividem conosco a nossa experiência evolutiva de forma muito amorosa conosco, por vezes são muito afáveis e são muito facilitadores de nos indicar, de nos apontar as nossas boas características, aquilo no que nós já estamos mais firmes, aquelas virtudes que já começam a brotar. Então os amigos fazem muitos comentários elogiosos, às vezes até mais do que nós merecemos. Os inimigos ou os nossos desafetos, as pessoas que não têm essa mesma relação tão amorosa conosco, sem esse compromisso de caminhar conosco, às vezes lado a lado, né, de trilhar a nossa experiência evolutiva lado a lado, eles às vezes carregam muito nas tintas a respeito das nossas imperfeições. E aí Santo Agostinho diz isso, que tanto uns quanto outros podem ter observações bastante interessantes, às quais nós devemos prestar atenção. Alguém me diz que eu sou muito egoísta. A minha primeira reação é a de negar. Não, eu não sou egoísta, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu faço isso, faço aquilo. Mas um outro diz, e um outro diz, e quando isso começa a se avolumar, inevitavelmente este chamamento à consciência vai aparecer, vai brotar. E brotando, ele vai então nos indicar que algo precisa ser trabalhado naquele ponto especificamente. Então, tanto os amigos carregam muito no sentido positivo, nos fornecem muitos comentários elogiosos, né, quanto os inimigos, às vezes, carregam muito também nas tintas, mas ambos, tanto uns quanto os outros, devem ter essas observações levadas em consideração. Então, Santo Agostinho faz essa recomendação. E o texto que é apresentado, né, a resposta que é apresentada na questão 919A, nos dá também uma indicação de que nós devemos continuar nos esforçando, de que o trabalho ele é constante, que nós não devemos desistir diante das dificuldades. As dificuldades elas se apresentam para todos, elas estão presentes na nossa encarnação e elas são certamente o meio pelo qual nós programamos ou fomos agraciados nessa existência como os meios impulsionadores do nosso progresso espiritual. Continuar se esforçando e não desistir diante das dificuldades. A resposta de Santo Agostinho ela é primorosa. O conhecimento de si é a chave do progresso. Interroga a consciência diariamente. E ele vai dizendo que quando ele identificava alguma dificuldade, quando ele identificava algum pequeno atrito, alguma pequena falha que ele houvesse cometido durante aquele dia, ele buscava a reparação imediata logo na sequência. Nada de prorrogar e de deixar com que isso se avolume, e às vezes uma coisa muito pequena pode se tornar algo de proporções depois lamentáveis. Mas continuar se esforçando. Esse é o papel, o chamamento que a doutrina espírita nos faz. É o esforço. Quando Kardec, falando sobre
os bons espíritas, vai indicar a característica do verdadeiro espírita, ele vai dizer que é aquele que se esforça. Ele não vai dizer que o verdadeiro espírita é aquele que já está pronto, que já percorreu toda a escala evolutiva e que agora se apresenta como modelo. Não, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse é o papel que o espiritismo tem em nossas vidas. Alguns anos atrás, a Federação Espírita Brasileira promoveu uma atividade com jovens espíritas em todo o Brasil e perguntava para os jovens espíritas como é que vocês veem a doutrina espírita. E durante algumas semanas durou uma espécie de campanha, e os jovens mandavam então através das suas federativas e através do próprio portal da FEB, mandavam respostas para o questionamento: como vocês veem a doutrina espírita, né? Qual é a sua percepção da doutrina espírita? E algumas dessas respostas foram selecionadas e elas ficavam em destaque no banner que permaneceu durante um tempo lá no portal da Federação. Uma das respostas era muito interessante e muito sensível, assim, muito bonita, porque uma jovem dizia que para ela a doutrina espírita era como um pequeno ponto de luz dentro de um quarto escuro, que esse quarto estava totalmente desarrumado, desalinhado, tudo estava fora de ordem, né? Gavetas, objetos, roupas espalhadas, o quarto estava uma bagunça. Mas a doutrina espírita era então este pequeno foco de luz, esse pequeno bico de luz, um ponto luminoso que havia naquele quarto ali, e que permitia que ela fosse aos poucos tateando no escuro e que fosse identificando aqueles objetos que estavam ali fora de ordem, estavam desarrumados. É muito poética essa visão, de muita sensibilidade de quem a escreveu, porque é exatamente isso. Não é a doutrina espírita que vai arrumar esse quarto que é a nossa consciência, que é a nossa individualidade, mas ela vai nos permitir ir percebendo aos poucos essas dificuldades, essas imperfeições, e uma vez percebendo, nós vamos então tendo a oportunidade de rearrumar esse espaço, de colocar tudo em ordem, para de maneira mais segura, para de maneira mais suave a gente rumar com destino à perfeição. Então, para encerrar a minha fala nesse dia, eu gostaria de cantar uma última música chamada É Hora de Agir, de Haroldo Mendonça. E aí essa música ela vai fechar os nossos comentários, e desde já, finalizando aqui, eu agradeço a atenção de cada um de vocês que nos ouviu, e em um clima de maior serenidade, então estejamos atentos a estes versos e a esta bela música, esta bela poesia de Haroldo Mendonça. Se o mundo lhe fere os sorrisos e os sonhos, não perca a fé, confie então e trabalhe. É hora de agir e ir à luta, olhar pro céu de nosso chão, estender a mão, cumprir então, plantar a paz e sempre além do mar.
não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir. Sempre além do mais, não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir. Mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.